Pessoal, uma outra dica para você, né? Para que você possa fazer o seu gerenciamento em relação às metas que você quer atingir, fazendo uma junção entre itens de controle e itens de verificação. Vamos entender o que é isso. Lembra que nesse slide, no início da apresentação, nós estabelecemos aqui as nossas metas em relação às 5 dimensões da qualidade total, que nós vamos ter que buscar um resultado. Então, esse é o seu destino. Então, dentro das 5 componentes, vai, como sugestão aqui do Ayrton, pegar 3 prioridades das 5 e estabelecer aí as suas metas em relação às dicas que a gente acabou de dar de como estabelecer objetivos aí SMART, algumas metas aí baseado no benchmark. Então, dentro dessas metas, você vai estabelecer então indicadores para que você possa acompanhar, chamados o quê? De itens de controle ou itens de resultado, né? Métricas de resultado. E para que você possa ter auxílio e chegar no seu destino, você precisa estabelecer alguns itens de verificação em relação a onde você vai trabalhar. A melhoria que você vai fazer no processo, ela tem que estar correlacionada em relação ao destino. O fator que você vai trabalhar no processo, você vai estabelecer alguns itens de verificação para que converse com os itens de destino. Então, uma dica para você, toda vez que você for estabelecer uma meta em relação ao destino, você precisa estabelecer um indicador para que você acompanhe se você está mais próximo ou não do seu destino. E a partir do momento que você estudar no processo, através aí de um método e das ferramentas que você vai jogar dentro do método, você descubra fatores que têm uma forte correlação com o seu destino, você vai estabelecer alguns itens de verificação. E aí, a partir do momento que o item de verificação começa a dar sinais, o item de resultado também começa a dar sinais. Eu vou clarificar um pouco mais aqui no próximo slide. Vamos dizer que você quer aumentar aí a velocidade do seu carro, né? Como uma meta, aí um exemplo lúdico, saindo um pouquinho do ambiente fabril, né? Ambiente empresarial. Vamos dizer que você queira aumentar aí a velocidade do seu carro. Qual que é o item de controle? É um indicador de velocidade, é um velocímetro. Tá? Então vamos dizer que você quer chegar a 120 por hora. Esse velocímetro, que é o item de controle ou indicador de resultado, ele vai apenas lhe mostrar se você está mais próximo dos 120 por hora ou não. Ele só vai fazer isso. É chamado então de indicador de controle sobre aquele destino, sobre aquela meta, que nesse caso o lúdico é velocidade, mas você precisa conjuntamente com esse indicador de resultado estabelecer aí um indicador de controle, um indicador de progresso. Então, o que tem a ver, o que está correlacionado com a velocidade de um carro? Por exemplo, a relação de câmbio desse carro, né? Então, se eu escolher uma relação de marchas propícias à velocidade que eu quero atingir, eu vou ter uma correlação direta dessa relação de marchas com a velocidade. Então eu vou controlar essa relação com o objetivo de que eu encontrando uma relação de marchas mais propícias a uma determinada situação, eu vou ter aqui uma velocidade final no meu veículo. Então, item de controle ou métrica de resultado, velocidade do seu carro, e item de verificação ou indicador de progresso, relação de marcha. Essas duas coisas têm que estar correlacionadas. Então, por exemplo, num componente de qualidade total em relação à entrega, você quer melhorar a sua entrega para poder a área comercial vender mais. Então, o monitoramento da sua produtividade final na linha, da sua entrega, você vai estabelecer como item de controle, né, ou indicador de resultado. E qual é um componente importante para você trabalhar no processo e ter como indicador de verificação ou de progresso? Por exemplo, o índice de OEE, né? A quantidade de disponibilidade da máquina que você vai aumentando, tá? Principalmente na operação restrição. Então, quando você estabelece indicadores como esse,
por exemplo, de OE ou de disponibilidade, que é uma componente do OE no processo, uma vez que você aumente o OE, automaticamente você vai estar aumentando a entrega na sua linha. Nunca se esqueça disso, pessoal. Sempre defina um indicador de controle em um dos 5 componentes da qualidade total que você está definindo meta, e depois que você trabalhar no processo para melhorar esse resultado, estabeleça itens de verificação ou métricas de progresso para que ela converse e impulsione o teu indicador final aqui de controle ou de resultado. Então essa é a grande dica que eu dou para você. Não é praticamente impossível você gerenciar uma melhoria simplesmente com itens de controle, né? Que a gente chama também de indicador de resultado. É preciso que você observe fatores que tenham correlação com o final, e você, a partir do momento que gerencia essa melhoria e o indicador de controle de verificação ele começa a dar sinais de melhora, correlativamente o indicador de resultado ou de controle melhora também.